Olá, pessoal. Hoje nós vamos ver a resolução 358 de 2009. Essa resolução, ela trabalha a SAI. Lembrando para vocês que SAI é a sistematização da assistência de enfermagem, ok? Então, ela vai trabalhar, como a gente pode estar trabalhando a SAI, tá? Vai trabalhar as etapas da SAI, nós iremos ver, tá? Lembrando para vocês que a SAI, nós como enfermeiros desenvolvemos, aplicamos dentro da nossa consulta de enfermagem, ok? Lembrando também que dentro da consulta de enfermagem, onde é uma atividade privativa do enfermeiro, nós temos autonomia e liberdade para cuidar do nosso paciente. Então, nós temos aí, tá, a resolução 358, que é de 2009, que dispõe sobre a sistematização da assistência de enfermagem, que é a SAI, e a implantação do processo de enfermagem em ambientes públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de enfermagem e da outras providências, tá? Nós, enquanto enfermeiros, podemos realizar a consulta de enfermagem em todos os ambientes que nós trabalhamos, em todas as instituições que nós trabalhamos, tanto público quanto privado. Tá? Dentro da consulta de enfermagem, nós realizamos a assistência de enfermagem. A assistência de enfermagem é a sistematização da assistência de enfermagem, que é a SAI, ok? O Conselho Federal de Enfermagem, COFEN, no uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas pela Lei 5.905, de 12 de julho de 1973, e pelo regime da autarquia, aprovado pela Resolução COFEN 242, de 31 de agosto de 2000. Tá? Lembrando, que a Lei 5.905, como nós já vimos, foi a criação dos nossos conselhos. Conselho Federal de Enfermagem, que é o nosso COFEN, e os Conselhos Regionais de Enfermagem, que são os nossos CORENs, tá? Então, legalmente, o nosso sistema COFEN-COREN, ele nos acoberta com relação a essa resolução, a 358 de 2009, porque a consulta de enfermagem é um direito nosso, como enfermeiros, tá? Considerando a evolução dos conceitos de consulta de enfermagem e de sistematização da assistência de enfermagem, considerando que a sistematização da assistência de enfermagem organiza o trabalho profissional quanto ao método, pessoal e instrumentos, tornando possível a operacionalização do processo de enfermagem. Então, pessoal, a SAI, tá? Ela faz com que a assistência ela não seja quebrada. E nós sabemos que a assistência ela nunca pode ser quebrada, tá? Ela tem que ser sempre continuada. Quando a gente está quando nós profissionais de enfermagem estamos realizando a consulta de enfermagem, como nós já vimos, nós registramos tudo no prontuário do paciente. E as etapas da SAI, elas também serão registradas no prontuário do paciente, para que quando ele retorne para nós ou para outro profissional, a gente saiba dar continuidade a essa assistência, tá? Então, ele é um método, ele é um instrumento que deve ser aplicado, tá? E que ajuda na continuação da assistência de enfermagem. O cuidado profissional de enfermagem e a documentação da prática profissional. A SAI é isso aí, tá? É a documentação da prática profissional, porque ela é sempre registrada no prontuário do paciente.
Considerando que a operacionalização e a documentação do processo de enfermagem evidencia a contribuição da enfermagem na atenção à saúde da população, aumentando a visibilidade e o reconhecimento profissional, tá? Todos os profissionais de enfermagem, todos os enfermeiros, eles precisam realizar a sua consulta de enfermagem. Dentro da consulta de enfermagem, eles vão realizar a SAI, que é isso que a gente fala que é o processo de enfermagem, tá? Onde nós somos vistos, nós somos reconhecidos como profissionais da equipe multiprofissional, tá? E que é aí que a gente está realizando as nossas atividades com autonomia e liberdade. Então, agora nós vamos para os artigos aí, tá? Com relação à resolução 358. Então, o artigo 1º, ele diz que o processo de enfermagem deve ser realizado de modo deliberado e sistemático em todos os ambientes públicos ou privados em que ocorre o cuidado profissional de enfermagem, tá? Nós sabemos que todos os ambientes que têm uma equipe de enfermagem tem um enfermeiro supervisor, tá? Esse enfermeiro, ele irá realizar a consulta de enfermagem e dentro da consulta de enfermagem, o processo de enfermagem que nada mais é, esse processo de enfermagem nada mais é do que a SAI, do que a sistematização da assistência de enfermagem. Tá? Ele é deliberado e sistemático, por quê? Porque existem as etapas da SAI, que é o que a gente vai ver mais na frente. No inciso 1º do artigo 1º, ele diz que os ambientes de que trata o caput desse artigo referem-se a instituições prestadoras de serviço de internação hospitalar, instituições prestadoras de serviços ambulatoriais de saúde, domicílios, escolas, associações comunitárias, fábricas, dentre outros. Ou seja, que o enfermeiro, ele pode estar trabalhando, estar desenvolvendo a SAI em todos os ambientes em que ele trabalha, em todos os ambientes em que ele desenvolve o processo de enfermagem, que ele realiza a consulta de enfermagem, seja dentro de hospitais, seja dentro da estratégia, de CAPS, através do atendimento domiciliar, em escolas, quando ele está fazendo a educação em saúde, tá? Quando ele é o enfermeiro do trabalho, ele está desenvolvendo o seu trabalho dentro de uma empresa, ok? Então, todo ambiente que o enfermeiro esteja prestando sua assistência, ele pode estar realizando a consulta de enfermagem e dentro da consulta de enfermagem, o processo de enfermagem que é a SAI. No inciso 2º do artigo 1º, quando realizado em instituições prestadoras de serviços ambulatoriais de saúde, domicílios, escolas, associações comunitárias, dentre outras, o processo de saúde e enfermagem corresponde ao usualmente denominado nesses ambientes como consulta de enfermagem, tá? Então, é aquilo que eu falei para vocês. Onde nós, como enfermeiros, estivermos prestando a nossa assistência, nós estaremos realizando consulta de enfermagem e, consequentemente, realizando o processo de enfermagem, que é a SAI, ok? Aí, pessoal, eu chamo a atenção de vocês com relação a SAI, no sentido de que próximo semestre vocês irão aprender na disciplina de bases essas etapas da SAI, certo? Quando vocês forem aprender, vocês já estão sabendo a parte da legislação, ok? Quando vocês estiverem no campo, tá, profissional de vocês, prestando a assistência profissional de vocês, trabalhem sempre com a SAI. Façam os registros de enfermagem de acordo com as etapas da SAI. Dê a continuidade da assistência com as etapas da SAI, certo? Porque assim a sua consulta de enfermagem ela será rica para o paciente e a continuidade da assistência ela nunca será quebrada. Artigo 2º.
O processo de enfermagem organiza-se em 5 etapas interrelacionadas, interdependentes e recorrentes, tá? Então, mesmo que a gente vá entender etapa por etapa, né, entender as 5 etapas individualmente, mas elas se relacionam, elas se complementam, ok? Então, a primeira etapa aí da SAI é a coleta de dados de enfermagem, ou como a gente conhece, a história de enfermagem, que nada mais é do que o processo deliberado, sistemático e contínuo, realizado com auxílio de métodos e técnicas variadas que têm por finalidade a obtenção de informações sobre a pessoa, família ou coletividade humana e sobre suas respostas em um dado momento do processo de saúde-doença. Então, a coleta de dados de enfermagem ou história de enfermagem é a anamnese de enfermagem, tá? É a entrevista de enfermagem onde a gente vai colher as informações do paciente desde o nascimento até os dias atuais, né? Isso aí, né, se for um adulto, vai passar pela história do nascimento, da infância, adolescência e hoje na idade adulta, tá? A gente vai entrevistar no sentido de doenças com relação à família, tá? A comunidade em que ele mora, se lá tem saneamento básico, doenças que ele já teve, certo? Então, realmente é a entrevista de enfermagem. A gente vai coletar todos os dados com relação a esse paciente que são necessários para o atendimento, né, para a assistência de enfermagem. O segundo ponto é o diagnóstico, a segunda etapa é o diagnóstico de enfermagem. Processo de interpretação e agrupamento de dados coletados na primeira etapa, que culmina com a tomada de decisão sobre os conceitos diagnósticos de enfermagem que representam, com mais exatidão, as respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo de saúde-doença e que constituem a base para a seleção das ações ou intervenções com as quais se objetiva alcançar os resultados esperados, tá? Então, também na entrevista, que é a primeira etapa, nós iremos colher as queixas do paciente, tá? Se ele já tem um diagnóstico, lembrem-se que quem dá o diagnóstico com relação à doença do paciente é sempre o médico. Nós, enfermeiros, não podemos dar diagnóstico médico, diagnóstico de doença, de patologias. Eles vêm com a doença, né, com o diagnóstico da sua doença, e nós, em cima desse diagnóstico, que é o diagnóstico médico, o diagnóstico da patologia, nós iremos fazer o nosso diagnóstico de enfermagem, tá? Onde nós iremos colher através dos dados, certo? Onde o paciente ele se apresenta mais vulnerável com relação ao seu diagnóstico e nós iremos implementar ações com relação a combater essa vulnerabilidade, certo? E intervenções para que a gente alcance realmente um objetivo que é a saúde desse paciente, tá? Então, por exemplo, ele tem um diagnóstico de hipertensão, tá? E nós observamos, diante da entrevista, que ele apresenta problemas psicológicos, no sentido de sofrer alguma violência verbal, física, tá? Então, nós iremos trabalhar em cima dessa vulnerabilidade, iremos propor ações e melhorias para que a gente consiga minimizar essa pressão, né, juntamente com as medicações e tendo esse apoio psicológico. Então, a gente vai fazer uma junção de todas as vulnerabilidades que esse paciente apresenta através do diagnóstico de enfermagem. A próxima etapa é o planejamento de enfermagem, que é a determinação dos resultados que se espera alcançar
e das ações ou intervenções de enfermagem que serão realizadas face às respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde-doença identificados na etapa de diagnóstico de enfermagem. Tá? Então, lá no diagnóstico de enfermagem, nós observamos as vulnerabilidades desse paciente e daí vamos propor ações, né? Vamos propor medidas, intervenções para que esse paciente melhore, tá certo? E daí a gente faz todo esse planejamento, fazendo os registros no prontuário do paciente, orientando o paciente no que ele deve fazer nas consultas, que ele deve buscar outros profissionais, na alimentação, na questão da atividade física, medicamento no horário certo, tá? E daí nós iremos traçar esse plano e além do paciente, a família ela também será orientada com relação a esse plano de enfermagem, ok? A implementação é a realização das ações ou intervenções determinadas na etapa de planejamento de enfermagem. Então, o que é implementar? É o paciente realmente fazer o plano, tá? O plano foi feito pelo enfermeiro, o paciente foi orientado juntamente com a família sobre as ações que ele tem que fazer, tá? E a implementação é justamente a realização dessas ações, ok? Ainda falando aí da hipertensão, ele agora vai ter que fazer caminhadas, vai ter que fazer atividades físicas, tomar medicação na hora certa, cuidar da alimentação, ter uma alimentação separada, passar numa consulta com psicólogo para trabalhar essa questão, né, mental, da agressão, da violência física e verbal que ele sofre. A família, através de um assistente social, também vai ser orientado com relação a essas agressões. Possa ser que a família seja inserida também nas consultas psicológicas e assim a gente vai fazer com que o paciente e a família desenvolva dentro da implementação tudo que a gente elaborou no planejamento de enfermagem, ok? E a avaliação de enfermagem, que é a última etapa da SAI, é o processo deliberado, sistemático e contínuo de verificação de mudanças nas respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde-doença para determinar se as ações ou intervenções de enfermagem alcançaram o resultado esperado e de verificação das necessidades de mudanças ou adaptações nas etapas do processo de enfermagem. Então, aqui na avaliação, pessoal, nós iremos avaliar o paciente, né? A gente dá um tempo para que ele implemente as ações, para que ele realize todas as ações que nós traçamos dentro do plano de enfermagem e quando ele retorna para nós iremos avaliar o paciente em cima do que a gente planejou para ele, nós como enfermeiros planejamos para ele. Se tudo estiver bom, se o paciente realmente estiver evoluindo em um bom prognóstico, o que é um bom prognóstico? É que o paciente está evoluindo bem. Então, a gente continua com os planos de enfermagem, tá? Caso a gente verifique que o paciente não está evoluindo bem, então a gente faz uma mudança no plano de enfermagem. A gente retira alguns pontos, insere outros pontos, vai adaptando para que esse paciente, no novo retorno, a gente já tenha um bom prognóstico com relação a esse paciente. Ok? Então, essas são as etapas da SAI. Vocês irão entender melhor quando vocês estiverem pagando a disciplina de bases, porque lá vocês vão ver cada etapa dessa minuciosamente, tá? Nós só estamos aqui vendo a resolução 358, que é um direito nosso da enfermagem realizar a SAI dentro das nossas consultas de enfermagem, que faz parte do nosso processo de enfermagem. No artigo 3º, o processo de enfermagem deve estar baseado no suporte teórico que oriente a coleta de dados,
o estabelecimento de diagnósticos de enfermagem e o planejamento das ações ou intervenções de enfermagem e que forneça a base para a avaliação dos resultados de enfermagem alcançados. Tá? Então, esse suporte teórico são os nossos registros de enfermagem que devem estar no prontuário do paciente para que a assistência ela nunca se acabe, para que ela sempre seja continuada.